Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos o dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando. Todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história contada por Jesus se passa no contexto da sua cultura, da festa de casamento feita desta maneira, como ele conta, pelo menos alguma coisa. O noivo chegando, pessoas esperando para entrar com o noivo. É uma cerimônia diferente da que estamos acostumados. Para os ouvintes de Jesus, isto era conhecido. Mas não interessa tanto saber como é que era a festa ou a celebração do casamento no tempo de Jesus, quanto interessa saber a lição que ele nos dá a partir deste detalhe, de que entre as pessoas esperando, algumas estavam preparadas para uma espera maior, para a demora, e outras contaram com uma coisa que estava na cabeça delas, que ele chegaria logo, que o noivo chegaria logo, que o óleo seria suficiente. Contar com uma coisa, como se uma coisa fosse certa, que não está sob o nosso controle, alguma coisa que nos escapa. Eu sempre acho que o imprevisto é a coisa mais prevista do mundo. Não porque sempre vai acontecer um imprevisto, mas porque nós somos incapazes de saber o que vai acontecer. Então sempre podemos dar um desconto de que alguma coisa pode não se passar exatamente do modo como nós pensávamos. E, portanto, dar uma folga, uma reserva, ter alguma coisa a mais. Ouvi dizer certa vez que na aviação existe uma coisa que eles chamam de redundância. Eles têm que contar que a primeira hipótese não deu certo, talvez a segunda não deu certo, tem que ter uma terceira opção. Planos alternativos, como a gente costuma dizer popularmente, ter um plano B. Pois ter um plano B, talvez um plano C, significa saber
que o plano não está nas nossas mãos. Esta é a questão apresentada por Jesus. Claro que isso se refere à nossa relação com Deus, à nossa confiança nele, à fuga das ilusões deste mundo, das riquezas, das seguranças, das nossas capacidades. Como se costuma dizer na igreja tradicionalmente, trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas rezar como se tudo dependesse só de Deus. Porque lá no fundo depende mesmo é dele. Ter esta consciência. Não nos esquecermos de que nós não somos Deus. E, portanto, para nós as coisas nem sempre vão se passar do jeito que a gente espera, do jeito que a gente acredita, principalmente do jeito que a gente gostaria. Estar aberto ao imponderável, ao mistério, aquilo que não está no nosso controle. Pois na história de Jesus, ele diferencia 5 dessas jovens prudentes ou previdentes e outras que ele chama de imprevidentes ou imprudentes. Não é um carimbo de uma qualidade, viu? Elas não nasceram previdentes ou imprevidentes. Na verdade, este nome é dado como consequência daquilo que elas fazem. Eu sou uma pessoa prudente. Não, isso não é um traço de caráter, nem é uma marca da natureza. Bem, isso é uma atitude. Eu treino, eu aprendo a ser prudente, eu aprendo a ser previdente. Existem alguns detalhes na história de Jesus que talvez iluminem um pouco uma reflexão que cada um deve fazer. Em primeiro lugar, todas cochilam, todas dormem e o noivo demora. Então isso mostra a nossa incapacidade diante da realidade, que estará sempre presente. E de mais a mais, apesar de que nós temos diferenças, alguns são mais fortes, alguns são mais sábios, alguns têm mais talentos, apesar disso, é bom termos em mente que tudo isso passa. Eu tenho força hoje, amanhã vou envelhecer, vou ficar mais fraco. Eu tenho raciocínio, tenho inteligência hoje, amanhã vou ter algum tipo de esclerose, com o passar do tempo vou perder a condição que eu tenho. Será sempre assim. Nenhum de nós pode se agarrar àquilo que pensa ter. Então a situação verdadeiramente não está nas nossas mãos. Todos nós cochilamos. Todos nós dormimos. E o noivo não vem na hora que nós queremos. O noivo vem na hora que vem. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a insuficiência da preparação de um para o outro. Eu não posso me preparar para o outro. Dá-nos um pouco do vosso óleo. Talvez ele seja insuficiente para nós e para vós. Não dá. Em vez de nós ajudarmos vocês, vocês vão nos prejudicar. Eu não posso me preparar pelo outro. Cada um tem confiada a si a própria vida, os dons que recebeu, a própria história, dentro do que é possível. Eu só posso me preparar por mim mesmo. Eu posso interceder pelo outro, mas não posso rezar no lugar do outro. É somente rezando que ele vai adquirir a intimidade com Deus. Eu posso rezar por ele, posso interceder. Hoje celebramos Santo Agostinho. A mãe de Santo Agostinho rezou por mais de 30 anos pela sua conversão, mas o encontro se deu entre ele e Jesus Cristo. Ela não tinha poder sobre isso, ela apenas intercedeu. Então, a fé, os recursos, a vigilância são individuais. O de um é insuficiente para atender a todos. Depois, uma última coisa.
um último detalhe que penso ser útil. Elas diziam ali: nossas lâmpadas estão se apagando. Sem óleo, as lâmpadas se apagam. Enquanto as lâmpadas estão acesas, é possível ter óleo de reserva, alimentar a lâmpada e acender. Manter a lâmpada acesa é uma tarefa que ainda nos dá oportunidade. Mas ao final existe uma outra afirmação. O noivo chegou, as jovens que estavam preparadas entraram com ele, enquanto as que não estavam preparadas tinham saído para comprar o óleo, e a porta se fechou. E depois que a porta se fechou, não adiantou implorar. Saber que enquanto as lâmpadas estão nas nossas mãos, nós devemos alimentar com óleo, é possível fazer alguma coisa. Mas um dia a porta vai se fechar. O dia que a porta se fechar, não é mais hora de fazermos nada. Claro, Jesus diz: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Ninguém precisa se apavorar. Por quê? Porque ficar vigiando não significa ficar acordado o tempo todo, sem cochilar, sem dormir. Todas elas dormiram. Ficar vigiando não é fazer uma coisa que talvez não esteja no nosso alcance. Ficar vigiando é saber calcular o óleo que vai ser preciso, o óleo que talvez não seja suficiente e o óleo que nós precisamos ter a mais para suprir as nossas debilidades, para estarmos em condições de continuar vigiando. A vigilância não é não dormir, a vigilância é ter óleo suficiente para a demora do noivo. Rezemos. Renovai, ó Deus, na vossa igreja aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia a todos.